eu vi os mortos ressuscitarem em um sonho. Não vou dizer que foi revelação, porém também não vou dizer que o Eterno me revelou, mas eu creio que está fundamentado nas Escrituras. Então este vídeo é para compartilhar esse sonho que eu tive. Que o Eterno abençoe a todos. Então, o sonho que eu tive, eu vi os mortos ressuscitarem. Eu estava no sonho vivo, em um lugar, um determinado lugar, onde tinha algumas casas, e olhando para o horizonte, se via ou dava para ver um vasto terreno com gramas e barro. Eu tinha essa visão, como se fosse um loteamento, algo assim, que você olhando para o horizonte, você via que não tinha construção. E neste momento eu estava como se estivesse numa laje de uma casa, ou na parte de cima da casa, e eu olhava para o horizonte e via pessoas saindo da terra. Neste momento que eu me dava conta disso, eu entrava na casa onde estavam alguns familiares meus, e lá eu via duas pessoas que são familiares meus. E eles estavam em uma mesa comprida, e na ponta tinha um homem que eu não conhecia, de barba, não estava em um corpo assim reluzente, era um homem comum, de barba, bigode, porém ele estava ministrando algo das escrituras sagradas e com uma taça na mão, um cálice. Ele possuía um cálice na mão e ministrava a palavra para esses dois familiares meus. Eu não vou citar quem eram, mas eram dois familiares meus. E neste momento que eu vi essa cena, imediatamente, era muito rápido, questão de segundos, eu via isso, entendia isso e já falava o que tinha ocorrido, que os mortos estavam ressuscitando. Eu tinha acabado de ver os mortos ressuscitarem, só que eles estavam tão ligados na ministração que não davam conta do que eu estava falando. Aí eu voltava apressadamente. Então, irmãos, no último vídeo deu um problema na câmera, tinha travado a imagem, o computador, e eu precisei parar. Eu vou continuar nesse vídeo contando sobre o sonho que eu tive, a experiência, né, de ter sonhado vendo os mortos ressuscitarem. Eu tinha parado dizendo que eu tinha voltado correndo, né, para onde eu estava, em cima da casa, no telhado ou na laje, não sei se era uma varanda, mas era uma parte alta. Dava a entender que a casa ela tinha uma parte baixa e uma parte alta. E eu subi uma escada para essa parte alta e via o horizonte, aquele terreno, aquele lugar bem deserto, sem construções. E eu continuava vendo os mortos, aquelas pessoas caminhando para um lugar. E nessa subida, nessa volta que eu vinha correndo, porque ficava não desesperado, mas contagiado com aquilo. E quando eu voltava, que eu olhava de novo, eu via já vários, milhares caminhando em uma direção, tipo uma marcha, e eu vi outros levantarem. E eu cheguei a ver um se levantando, tipo, ficando de joelho assim, levantando uma perna primeiro, depois a outra, e olhava para mim de longe, e depois virava e seguia rumo àquela direção que estavam caminhando. Aí mudava de cena, e eu estava junto com eles nessa troca de cena, caminhando para esse lugar. Via milhares de pessoas, não conhecia, mas quando eu olhava para trás, eu via dois familiares meus, não eram os mesmos que eu tinha visto dentro da casa, que estavam vivos também. Mas esses que eu olhava para trás, uma está viva e a outra já partiu, tinha morrido. E eu vi esses dois familiares. E neste momento que eu olhava para eles, eu falava, agora cada um não é para ajudar mais ninguém,
porque cada um será julgado conforme as suas obras. Mas eram as obras do que tinha feito para o Criador. Eu só falava isso, mas eu sabia que era o que cada um tinha feito para o Criador, para o Eterno, nosso Salvador, o nosso Pai Celestial. E aí a gente caminhava para uma direção, ainda na Terra. Nós estávamos na Terra caminhando para um lugar. E o que é interessante é que o mundo não tinha como chegar até nós, nos atingir ou ter influência naquelas pessoas que estavam caminhando. Então foi esse o sonho, que o Eterno seja abençoando a todos. Eu entendo que a vinda do nosso amado Salvador, o Rei dos Reis, está próxima. Vamos passar por algumas profecias, como está escrito, né? Teremos que ver essas profecias cumpridas. Porém, não muda o fato que ele está próximo e as portas para vir. E o respaldo que eu vejo desse sonho nas Escrituras é que de nenhum modo precederemos aos que dormem, porque importa que os mortos ressuscitem primeiro, como o apóstolo Paulo ensinou em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, 51, 52, 53, né? Ele fala da ressurreição dos mortos, da transformação dos vivos. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, onde ele diz que de nenhum modo precederemos os que dormem, porque os mortos em Cristo, os mortos salvos, ressuscitarão primeiro. Quando o apóstolo Paulo diz que no abrir e fechar dos olhos seremos transformados, se trata da transformação dos vivos, que será em uma fração de segundo, no átomo, como está no grego. Porém, muitas igrejas, seja na visão pré-tribulacionista, pós-tribulacionista ou mesmo mid, eles colocam como se fosse tudo em um momento. A transformação, a ressurreição e até o arrebatamento, tudo junto. Porém, o que diz respeito a abrir e fechar dos olhos é a transformação, é o contexto da transformação que o apóstolo Paulo falou. E neste sonho eu vejo uma prova disso, que realmente não precederemos aos que dormem, mas testemunharemos a ressurreição dos mortos, a ressurreição física dos mortos salvos. Se algum irmão entender algo, tiver da parte da inspiração do Espírito Santo alguma interpretação, eu já entendi algumas partes desse sonho, mas se alguém quiser colocar nos comentários algo que possa ter entendido com o parâmetro bíblico, fique à vontade, que o Eterno abençoe a todos. E até o próximo vídeo. Estudo. Shalom Aleichem.